onde os dinossauros já haviam desaparecido e a Terra lentamente se reconstruía após uma das maiores extinções em massa da história, uma nova criatura surgiu para dominar os ecossistemas tropicais. Uma serpente de proporções tão impressionantes que desafiava a própria imaginação. Ela não voava nem rugia, mas se movia silenciosamente pelos pântanos quentes da América do Sul, escondida sob águas escuras e entre vegetações densas. Seu nome, Titanoboa, se tornaria sinônimo de poder, mistério e um elo perdido entre os répteis do passado e os dias atuais. Hoje, o nome Titanoboa é amplamente conhecido graças a documentários, ilustrações e recriações em computação gráfica. No entanto, por trás da fama, há uma história científica fascinante, rica em dados, descobertas e implicações profundas sobre o nosso planeta. Muito além de uma simples cobra gigante, a Titanoboa nos oferece respostas sobre a evolução das serpentes, as condições climáticas de milhões de anos atrás e os limites do gigantismo animal. Antes de entendermos como a Titanoboa dominou seu ambiente, é importante compreender o cenário em que ela viveu. Estamos falando do período Paleoceno, que teve início há cerca de 66 milhões de anos, imediatamente após o evento que causou a extinção dos dinossauros não avianos. Esse evento catastrófico, provavelmente causado por um asteroide, dizimou cerca de 75% de todas as espécies da Terra, incluindo os grandes répteis que reinavam no período Cretáceo. O Paleoceno foi, portanto, uma era de reconstrução. Com os dinossauros fora de cena, surgiram oportunidades para outros grupos de animais se diversificarem. Os mamíferos começaram a se expandir em tamanho e forma, ocupando nichos antes dominados pelos répteis gigantes. As aves, descendentes diretas dos dinossauros, se diversificaram rapidamente. E entre os répteis remanescentes, algumas linhagens de serpentes e crocodilos encontraram um ambiente propício para crescer, literalmente. As florestas tropicais que já se formavam nas regiões hoje conhecidas como América do Sul e África eram densas, úmidas e muito mais quentes do que as atuais. A temperatura média global era mais elevada e a concentração de CO2 na atmosfera favorecia climas estáveis e quentes durante todo o ano. Nesse ambiente fértil, surgiu um predador que aproveitou ao máximo essas condições: a Titanoboa. A história da Titanoboa poderia muito bem começar como um roteiro de cinema. Escavações em uma mina de carvão, um ambiente hostil e inesperado, cientistas perplexos diante de ossos colossais que não se encaixavam com nada já conhecido. Mas diferente de um filme, essa história é absolutamente real e começou na mina de Cerrejón, no norte da Colômbia, no início dos anos 2000. Cerrejón é uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo, mas, para os paleontólogos, ela se tornou um dos sítios fósseis mais importantes do planeta. Em um mundo onde os dinossauros já haviam desaparecido e a Terra lentamente se reconstruía após uma das maiores extinções em massa da história, uma nova criatura surgiu para dominar os ecossistemas tropicais. Uma serpente de proporções tão impressionantes que desafiava a própria imaginação. Ela não voava nem rugia, mas se movia silenciosamente pelos pântanos quentes da América do Sul, escondida sob águas escuras e entre vegetações densas. Seu nome, Titanoboa, se tornaria sinônimo de poder, mistério e um elo perdido entre os répteis do passado e os dias atuais. Hoje, o nome Titanoboa é amplamente conhecido graças a documentários, ilustrações e recriações em computação gráfica. No entanto, por trás da fama, há uma história científica fascinante, rica em dados, descobertas e implicações profundas sobre o nosso planeta. Muito além de uma simples cobra gigante,
A titanoboa nos oferece respostas sobre a evolução das serpentes, as condições climáticas de milhões de anos atrás e os limites do gigantismo animal. Antes de entendermos como a titanoboa dominou seu ambiente, é importante compreender o cenário em que ela viveu. Estamos falando do período Paleoceno, que teve início há cerca de 66 milhões de anos, imediatamente após o evento que causou a extinção dos dinossauros não avianos. Esse evento catastrófico, provavelmente causado por um asteroide, dizimou cerca de 75% de todas as espécies da Terra, incluindo os grandes répteis que reinavam no período Cretáceo. O Paleoceno foi, portanto, uma era de reconstrução. Com os dinossauros fora de cena, surgiram oportunidades para outros grupos de animais se diversificarem. Os mamíferos começaram a se expandir em tamanho e forma, ocupando nichos antes dominados pelos répteis gigantes. As aves, descendentes diretas dos dinossauros, se diversificaram rapidamente. E entre os répteis remanescentes, algumas linhagens de serpentes e crocodilos encontraram um ambiente propício para crescer, literalmente. As florestas tropicais que já se formavam nas regiões hoje conhecidas como América do Sul e África eram densas, úmidas e muito mais quentes do que as atuais. A temperatura média global era mais elevada e a concentração de CO2 na atmosfera favorecia climas estáveis e quentes durante todo o ano. Nesse ambiente fértil, surgiu um predador que aproveitou ao máximo essas condições: a titanoboa. A história da titanoboa poderia muito bem começar como um roteiro de cinema. Escavações em uma mina de carvão, um ambiente hostil e inesperado, cientistas perplexos diante de ossos colossais que não se encaixavam com nada já conhecido. Mas diferente de um filme, essa história é absolutamente real e começou na mina de Cerrejón, no norte da Colômbia, no início dos anos 2000. Cerrejón é uma das maiores minas de carvão a céu aberto do mundo, mas, para os paleontólogos, ela se tornou um dos sítios fósseis mais importantes do planeta. Além disso, a largura do corpo provavelmente chegava a 1 metro em seu ponto mais espesso, o que significa que, ao se mover por pântanos e rios, ela deslocaria grandes volumes de água e poderia se esconder facilmente entre a vegetação aquática. A camuflagem era sua aliada, assim como a temperatura elevada do ambiente, que mantinha seu metabolismo funcional, mesmo com um corpo tão massivo. Com essa combinação de tamanho, força e habilidade predatória, a titanoboa ocupava o topo da cadeia alimentar. Ela caçava crocodiliformes e peixes gigantes com facilidade, eliminando qualquer competição direta. Mas sua anatomia também revelou um aspecto ainda mais intrigante. Ela era um indicador climático, uma espécie de termômetro pré-histórico. O gigantismo da titanoboa não foi apenas uma curiosidade anatômica. Ele se tornou uma chave científica para decifrar as condições ambientais da Terra há 60 milhões de anos. Mais do que um predador colossal, a titanoboa passou a ser vista como um termômetro fóssil. Mas o que isso significa exatamente? Diferentemente dos mamíferos e aves, que regulam sua temperatura corporal internamente, os répteis dependem do ambiente externo para manter funções metabólicas estáveis. Isso significa que quanto maior o réptil, mais calor o ambiente precisa fornecer para que ele sobreviva. Se uma serpente de 15 metros conseguiu viver e prosperar em determinado local, isso implica que a temperatura média ali era significativamente alta. Com base em estudos comparativos entre as necessidades térmicas de serpentes modernas e as proporções da titanoboa, os cientistas conseguiram estimar que a temperatura média anual na região de Cerrejón era de cerca de 32 a 34 graus Celsius, mais quente do que qualquer floresta tropical atual.
Isso confirmou hipóteses de que o Paleoceno foi um período de aquecimento global natural extremo, impulsionado por níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera. Esses dados são valiosos não apenas para a paleontologia, mas também para a climatologia moderna. Eles ajudam os cientistas a compreender como a vida responde a mudanças climáticas extremas e como os ecossistemas se adaptam ou colapsam diante de alterações ambientais drásticas. Em outras palavras, a Titanoboa fornece lições diretas para o nosso futuro climático. Além disso, sua descoberta ajudou a preencher uma lacuna importante na evolução das serpentes. Até então, os fósseis de cobras do período Paleoceno eram escassos. A Titanoboa não apenas forneceu novos dados sobre a morfologia e ecologia desses animais primitivos, como também sugeriu que os répteis rapidamente reassumiram papéis de predadores dominantes após a extinção dos dinossauros, mostrando que a natureza não deixa vácuos por muito tempo. Ou seja, a importância da Titanoboa vai muito além de seu tamanho. Ela se tornou uma peça-chave para compreender o passado climático da Terra, a evolução da vida e os limites que os organismos podem alcançar, dependendo das condições do planeta. A comparação entre Titanoboa e anacondas modernas é inevitável. Afinal, ambas são serpentes constritoras de ambientes tropicais, com hábitos semiaquáticos e potencial predatório significativo. Mas, embora compartilhem características gerais, as diferenças entre elas são tão marcantes quanto reveladoras. A anaconda verde, Eunectes murinus, é atualmente a maior cobra do mundo em termos de massa corporal. Pode atingir até 7 metros de comprimento e pesar cerca de 250 quilos, vivendo nos rios da Amazônia e alimentando-se de capivaras, aves, peixes grandes e, ocasionalmente, jacarés. Já a Titanoboa serregionensis, com seus 13 a 15 metros e mais de 1 tonelada, era uma criatura de escala completamente diferente. Ela podia capturar presas que para qualquer serpente moderna seriam impossíveis, como crocodiliformes de até 3 metros. Sua força muscular e o diâmetro de seu corpo a colocam em um patamar biomecânico inacessível para as cobras atuais. É comum ver a Titanoboa retratada como uma versão pré-histórica exagerada da anaconda, mas isso não é totalmente correto. A Titanoboa surgiu antes da ramificação evolutiva que gerou os gêneros atuais de serpentes sul-americanas. Ou seja, ela não é ancestral direta da anaconda, mas sim um ramo paralelo da árvore evolutiva das serpentes constritoras gigantes. Popularmente, essa comparação alimenta mitos de cobras monstruosas, ainda existentes em selvas remotas. Mas do ponto de vista científico, essas alegações não encontram respaldo. As condições climáticas atuais, a limitação de presas e a fisiologia dos répteis impossibilitam a existência de uma cobra do porte da Titanoboa nos dias de hoje. Portanto, embora a comparação com a anaconda ajude o público a visualizar o tamanho e o impacto da Titanoboa, é importante entender que estamos falando de níveis ecológicos e evolutivos completamente distintos. Não demorou para que a Titanoboa ultrapassasse os limites dos laboratórios e ganhasse espaço no imaginário popular. A ideia de uma cobra pré-histórica gigante, capaz de caçar crocodilos com facilidade, é naturalmente cativante. E a cultura pop não perdeu tempo em explorá-la. Em 2012, a Discovery Channel lançou o documentário Titanoboa, Monster Snake, que misturava reconstituições em CGI com entrevistas de cientistas envolvidos na descoberta. O programa foi um sucesso de audiência, ajudando a divulgar os aspectos científicos de forma visual e impactante. Desde então, a Titanoboa passou a figurar em listas de criaturas pré-históricas mais assustadoras, memes da internet, jogos
e até como inspiração para filmes de terror e fantasia. Entretanto, nem sempre essas representações são fiéis aos fatos. Muitas vezes, a Titanoboa é retratada como um predador agressivo e monstruoso, quando na realidade seu comportamento seria mais parecido com o de uma anaconda, paciente, camuflada e letal apenas no momento do ataque. Essas distorções, embora compreensíveis na ficção, ressaltam a importância de distinguir entre divulgação científica e entretenimento. Ainda assim, a presença da Titanoboa na cultura pop ajuda a despertar a curiosidade, e com ela, o interesse por paleontologia, evolução e ciência em geral. Mesmo mais de uma década após sua descoberta, a Titanoboa continua a inspirar novas pesquisas e hipóteses. Seu fóssil abriu portas para uma exploração mais profunda do Paleoceno sul-americano, especialmente nas regiões tropicais, áreas tradicionalmente menos escavadas pela paleontologia. O sítio de Cerrejón segue sendo investigado e os pesquisadores acreditam que ainda há muito a descobrir, desde novas espécies de plantas e peixes até outros répteis gigantes que poderiam compartilhar o ecossistema da Titanoboa. Cada novo fóssil encontrado ajuda a reconstruir com mais precisão como era aquele mundo quente e exuberante logo após a extinção dos dinossauros. Além disso, a Titanoboa se tornou um símbolo do potencial da ciência de surpreender e fascinar. Mesmo em tempos modernos, sua descoberta ilustra como ainda existem lacunas enormes no nosso entendimento sobre o passado da Terra, e como fósseis podem trazer insights diretos sobre questões contemporâneas, como as mudanças climáticas. Em termos de legado, a Titanoboa nos lembra que a natureza já experimentou formas de vida além do que consideramos possíveis hoje. E talvez, mais do que qualquer dado técnico, essa consciência seja o maior presente que ela nos deixou. A Titanoboa não é apenas uma curiosidade do passado. Ela é uma janela para um mundo que existiu, floresceu e desapareceu muito antes do surgimento da humanidade. Sua existência nos obriga a reavaliar o que pensamos saber sobre os limites da vida, da evolução e da história do planeta. Mais do que uma criatura gigantesca, ela é um marco científico. Com seu tamanho descomunal, revelou aspectos do clima, da ecologia e da biodiversidade de um período pouco explorado. Mostrou que as florestas tropicais do Paleoceno eram centros complexos e ricos em formas de vida, e que a vida na Terra se reergue com força surpreendente mesmo após grandes catástrofes. Mas o que fazemos com esse conhecimento? Vivemos hoje em um momento em que os ecossistemas tropicais, como a Amazônia, enfrentam ameaças sem precedentes. A história da Titanoboa nos lembra que esses ambientes não são apenas importantes para o presente, mas também são testemunhas vivas de uma história profunda, repleta de adaptações, renascimentos e desaparecimentos. Estudar o passado é, também, uma forma de nos posicionarmos diante do futuro. Ao compreender as forças que moldaram criaturas como a Titanoboa, temos mais ferramentas para entender como o planeta responde às mudanças climáticas e o nosso papel nesse processo. Por isso, a próxima vez que alguém perguntar se uma cobra maior que a Titanoboa já existiu, você poderá responder com confiança, sim, e ela tem muito a nos ensinar.